Studying Body, um filme de terror e drama de 2022. A história de hoje começa com uma menina que se chama Jane e ela estava indo pro ensino médio. A sua amiga pergunta do porquê o cabelo dela estava tão bagunçado e ainda pergunta se ela estava na floresta de novo. Então aqui os alunos são mostrados na classe tendo uma aula de matemática e o professor passa um teste para eles e as notas dos alunos são todas bem ruins, menos a da Jane, que tirou uma nota muito boa. Então a amiga da Jane pergunta pro professor quando ele vai explicar de novo todas essas questões, essas perguntas, para eles conseguirem fazer o teste. E ele simplesmente diz que não vai ensinar de novo, e boa, já passou. Então ele escreve um problema na lousa e manda a Jane resolver. E para surpresa de todo mundo, quando a Jane vai lá, ela resolve essa situação com muita tranquilidade sem nenhum problema. Então o professor pergunta para a sala: se a Jane resolveu, por que vocês também não conseguem? Eu não vou passar o teste de novo. Então depois disso, a Jane e a sua amiga são mostradas sentadas do lado de fora da escola conversando sobre o professor de matemática. A amiga da Jane queria que ela pedisse para o professor realizar o teste de novo. E ela diz que se a mãe dela descobrir que as notas dela não são boas, ela vai acabar ficando com muita raiva dela. Então ela pede para Jane fazer isso por ela. Então agora nós vamos para outra amiga da Jane, uma de cabelo loiro. E ela também pede pra Jane conversar com o professor para eles fazerem um teste de novo, porque se ela ficar com notas ruins, ela vai ser expulsa do jogo de futebol que ela participava. Então a Jane pensa sobre isso enquanto eles ficam insistindo. E agora nós vemos a professora de esportes da escola fazendo um teste pro novo mascote da escola. E o que melhor se sair no teste vai conseguir usar a roupa do mascote. Tinha um cara ali que não conseguiu fazer nada, não passou em nada. Então, como ele não tem um bom desempenho, a professora já descarta ele. Não quer ele é muito fraco, não consegue fazer nada, nenhuma flexão. Um outro cara teve um bom desempenho, então ele vai poder usar esse mascote. E nós vemos ele já em outra cena, ele foi nomeado de Body. E a Jane, por outro lado, resolveu ir até o professor de matemática para pedir que ele refaça o teste. Mas como o professor estava olhando tudo pela janela aquela hora, ele sabia que a amiga da Jane que tinha mandado ela ali. E nós vemos que na mesa dele tinha um boneco ali do ursinho que estava segurando um martelo. E eles conversam sobre isso. E a Jane pede de novo ao professor para refazer o teste. Mas ele fica furioso e diz pra Jane que ela era uma boa aluna, mas ela não deveria ficar fazendo essas coisas pelos seus amigos, porque eles de fato não ligam muito pra ela e só estavam usando ela. E depois de meio que discutirem ali, o professor acaba dizendo algumas coisas que deixa a Jane muito magoada e ela sai chorando da sala. Então ela conta isso para sua amiga e as duas vão até o diretor e diz para ele que o professor tratou ela muito mal e que ele ficou bolado da vida sem motivo. O diretor parece ficar estranho com isso e a amiga da Jane diz que o pai dela é membro do tribunal e se ele não escutar as meninas, o pai dela não vai ficar nada feliz com o diretor. E além disso, provavelmente ele vai ser expulso da escola. Então o diretor começa a escutar elas. E na próxima cena, nós vemos a partida de futebol acontecendo. A amiga da Jane, a loira, estava ali com o Fred nas arquibancadas e a Jane ainda estava muito preocupada com o professor de matemática. Mas a amiga dela diz para ela não se preocupar, porque a partir de hoje elas não vão mais ver ele, porque ele vai ser mandado embora dali logo. E nesse momento apareceu um cara vestido com mascote, que é o Buddy. O cara que conseguiu pegar pra usar. E o amigo das meninas fica bolado, porque ele não tinha conseguido fazer nenhuma flexão, uma barra, não fez nada, ele não ganhou o mascote. E ele fica bravo por isso. E ele acaba brigando com o Body. E eles saíram no soco ali, principalmente depois dele empurrar uma menina que apareceu ali. Então a cena foi cortada para os alunos na frente da escola, sentados em cima de um carro. E eles estavam discutindo a ideia de roubar o uísque da professora de esportes, porque ela sempre tem pelo menos uma caneca de uísque cheia. E a Jane diz pra eles que tem uma gaveta no seu escritório com muitas garrafas de uísque. E um cara do grupo deles, que se chama Alice, diz pra eles que eles precisavam roubar todas essas garrafas, ainda nessa noite. Mas a amiga da Jane se pergunta sobre as câmeras, e a Jane diz que as câmeras são o de menos, e ela ainda vai hackear aquilo porque ela sabe fazer isso sem grandes problemas. Então eles entram até a escola para roubar o uísque, e eles de fato encontram a garrafa na gaveta que a Jane tinha falado, e ela conseguiu desligar as câmeras. O pessoal joga um jogo ali para se divertir enquanto bebe.
Então, com o passar do tempo, eles se sentam e ficam conversando sobre a vida. E o amigo deles, que queria ser o mascote da escola, resolveu ir ao banheiro. Ele vomita ali. E então, ele vê um homem fantasiado com o mascote da escola. Mas ele nem reparou. Ele tava com uma marreta na mão e tava vindo da escuridão. E enquanto ele tava se aproximando do cara que tava vomitando, nós vemos que a menina de cabelo loiro era muito apaixonada por ele. Ela gostava muito dele. Mas, enquanto isso, o cara levou uma marretada na nuca enquanto vomitava e pronto, foi de base. Não tem como sobreviver a isso. E quando ela foi atrás dele no banheiro, ela só encontra o cara todo bagaçado sem nenhuma explicação. Então, quando todos chegam ali, eles ficam se perguntando do que aconteceu. Tipo, foi literalmente do nada isso. E eles ficam com muito medo, acreditando que deveriam fugir dali agora. Mas a menina de cabelo loiro não queria deixar ele ali daquela forma. Mas o Ellis explica que o assassino tá aqui e eles vão ser pegos. Então é muito importante eles saírem dali nesse exato momento. Então, depois de fugir dali, a menina de cabelo loiro diz que ela viu o Body ali. E além disso, ele tava usando aquela fantasia de mascote. E ela com muita raiva diz que vai acabar com ele enquanto quebra uma janela para sair dali. Mas a Jane diz que essa janela não iria quebrar porque ela é a prova de balas. E que agora eles estavam presos dentro da escola. Porque tava tudo fechado, as portas lacradas. Então a loira diz que quando o Body chegar, eles iriam acabar com ele na hora. E assim eles pegariam as chaves para poder sair da escola. Mas aqui a Jane diz que no outro dia a faxineira viria para a escola porque ela limpa tudo no sábado. Então ela vai abrir as portas. Tudo que eles precisam fazer é se esconder. E o Ellis não estava querendo se vingar de ninguém. Ele não queria brigar, ele só queria sobreviver. Enquanto isso, a amiga da Jane só diz que queria sair dali. Então eles começaram a olhar as portas porque talvez alguma esteja aberta. Mas não dá, estavam todas realmente fechadas. Então o Ellis diz que eles poderiam sair pela ventilação. Mas a loira diz que ela só vai sair dali depois de se vingar do Body. E ela colocou na cabeça que de fato vai conseguir acabar com ele. Mas o Ellis pergunta, e se não fosse o Body? E se fosse a professora de esporte deles? Isso porque o Ellis leu o diário da professora e tinham muitas coisas estranhas escritas nele. Ele diz que ela faz magia negra e talvez ela vai acabar com todos eles. Então ele conseguiu fazer a cabeça dela para sair dali. E enquanto isso, eles conseguem ver o mesmo homem com o martelo. E o pessoal começou a fugir dele na hora, mas a loira não para. Ela não tava nem aí pra situação e quer acabar com o Body, mesmo depois do que o Ellis disse. E quando ela vai pra cima do Body, ele acaba com ela sem grandes problemas. É sério, era mais fácil essa menina ter se matado, seria melhor, pouparia tempo de geral, porque ela só levou uma na cara, capotou, morreu, já era. Bom, a amiga da Jane acabou se machucando enquanto fugia. Então o Liz e a Jane ajudaram ela a correr dali. E eles se esconderam em uma sala e colocaram uma mesa na porta pro Body não passar. Mas o que eles não perceberam é que ele já estava ali dentro. Então o assassino pega o Ellis por trás e acaba com ele sem grandes problemas. O Ellis morreu, já era. A Jane correu com a sua amiga Dali no maior desespero, e elas começaram a subir as escadas. Então, elas chegaram na biblioteca. A amiga da Jane acredita que quem estava fazendo isso era o professor de matemática, e ela ainda culpa a coitada da Jane por isso, sendo que ela nunca fez nada, e sempre fez apenas a sua parte. E além do mais, foi ela que fez a Jane ir reclamar com o diretor. Então isso tudo foi por conta dela e não da Jane. Mas ela diz pra Jane que ela era só uma menina pobre, que nunca iria ser como ela. E ainda diz que se ela nunca estivesse ali, ela não teria amigos. A Jane entende que pelo jeito que ela estava falando, era por conta de ciúmes e inveja. E ela continua chamando a Jane de pobre. Então a Jane fica bolada da vida, empurra ela e deu merda. Porque ela caiu daquele andar da biblioteca e acabou morrendo. Mas, de fato ela mereceu isso, porque ela se tornou muito arrogante, querendo ser superior. Ela foi até a sala do professor de matemática e ele tava lá, muito de bom humor. Como se nada tivesse acontecido, ainda com a roupa do Buddy. E a Jane diz que ela não queria fazer nada disso. E o professor disse que ele sempre pediu pra ela ficar longe deles. Então ele abre a gaveta dele, pega um lápis que tava ali e começa a dar um exemplo pra ela de como as coisas funcionavam. E ainda diz o quão talentosa ela é. Mas quando a Jane pega o lápis e fica bem perto dele, ela o ataca sem mais nem menos
e correu dali na hora depois de pegar as chaves. E quando ela consegue sair da escola e o sinal do celular funciona, o professor chega e tenta acabar com ela de novo, mas ela conseguiu escapar e entra na floresta e sobe em uma árvore. E quando o professor estava chegando perto dela, o galho simplesmente quebrou e ela caiu em cima dele. Então ela aproveitou a oportunidade, furou o olho dele e finalizou ele com a própria marreta, sem grandes problemas. Pronto, acabou ali, finalizou o trabalho. Então, quando amanhece, todo mundo vê a Jane saindo da floresta, com o martelo arrastando, toda ensanguentada. Obrigado pelo filme de hoje e tamo junto.